Vamos compartilhar a palavra de Deus. Hoje eu vou trazer como base Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do verso 8. A palavra de Deus diz o seguinte: Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes. Sentinelas, junto à porta, guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: Levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele e o anjo continuou: Coloque o cinto e calce as sandálias. E ele fez o que o anjo pediu. O anjo disse mais: Ponha a capa e siga-me, Pedro. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se afastou de Pedro. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei que, de fato, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: Você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então eles disseram: É o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava na porta batendo. Quando abriram a porta, viram Pedro e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou: Anunciem isto a Tiago e aos irmãos, e saindo, foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve um grande alvoroço entre os soldados sobre o que tinha acontecido com Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não achado, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Eu vou parar por aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, dos versos 6 até o 18. O que é que nós temos aqui? Pedro havia sido preso porque Herodes perseguia Tiago e Pedro. E Pedro foi capturado. A intenção de Herodes era matar Pedro. Mas Pedro tinha uma missão aqui na terra. Eu me lembro de minha mãe, quando era viva, aqui na terra, né? Porque agora ela está viva no Senhor. Ela dizia assim: ninguém morre na véspera. É claro que ela não tinha o entendimento bíblico, mas eu acredito que ela tinha razão. Porque se uma pessoa tem um propósito, Deus vai guardá-la até que se cumpra esse propósito. Por isso, a oração é fundamental, a intercessão é fundamental.
Às vezes nós vemos uma pessoa numa situação vulnerável, às vezes é alguém que bebe, às vezes é alguém que usa drogas, às vezes é alguém que é grosseiro, às vezes é alguém que tem um comportamento descontrolado. É claro que nós temos que ser sábios e agirmos com sabedoria diante de cada situação, mas jamais deixar de interceder, de orar por aquela vida. A igreja orava. A Bíblia é clara quando ela diz: os irmãos estavam congregados e oravam. Quando nós oramos, nós temos que ter em nossos corações a convicção de que Deus está nos ouvindo. Se você é mãe e ora por seu filho, se você é filho e ora por sua mãe, se você ora por seus irmãos, por seus cunhados, por seus sobrinhos, se você ora por aquela pessoa que de repente você viu na internet que está passando por uma situação difícil, se você ora por aqueles que estão experimentando esse conflito entre Palestina e Israel, independentemente da causa da sua oração, creia que a sua oração está sendo ouvida. Quando nós oramos e não temos fé, se algo acontece, nós vamos reagir como este povo aqui. Rode, não é possível. O Pedro, ele está preso. Deve ser o anjo dele batendo, ele não. Por que eles oravam então? Qual a necessidade da oração se você não crê que haverá resultado? A oração de um justo muito pode. É o que diz a palavra de Deus. Tiago fala sobre isso. Mas se você não crê naquilo que você pede a Deus, se você não crê na sua própria oração, como espera um resultado? Para que perder tempo orando? A situação de Pedro não era uma situação fácil. A igreja intercedendo por ele representou aqui uma parte essencial dessa história, dessa libertação. Ah, mas Fátima, Pedro era Pedro. Deus tinha um propósito na vida de Pedro? Tinha. Como tem na minha vida, como tem na sua, como tem naquele menino que está lá se drogando, como tem naquele que bebe, como tem. Deus tem um propósito. O desejo de Deus é que todos nós nos convertamos a Ele, que sejamos livres de nós mesmos. Muitas vezes, sozinhos, não temos forças. Então, da mesma maneira que alguém ora por você, interceda por alguém e confie que a sua oração está sendo ouvida. O que aconteceu com Pedro foi algo inimaginável para este povo aqui, para Herodes, para os guardas, os sentinelas. Como eles explicariam depois que Pedro saiu pela porta da frente e eles estavam ali guardando as portas da cadeia? Deus pode fazer aquilo que não podemos. Deus pode fazer bem mais do que imaginamos. Mas precisamos crer que se nos ajoelhamos, se clamamos a Ele, Ele está nos ouvindo. Não importa qual seja a causa, não desista de orar, porque no tempo certo você terá resposta. Aprendam com a palavra de Deus, que Ele fale com cada um de vocês.